Olá, turma. Na aula de hoje a gente vai trabalhar Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é um dos cálculos mais importantes da matemática, até porque ele está envolvido em várias outras fórmulas que precisam desses conceitos. Então, o Teorema de Pitágoras, pessoal, ela parte aqui desse triângulo que é o chamado triângulo retângulo. Triângulo que tem um ângulo reto, triângulo retângulo. Os segmentos que se encontram formando esse ângulo reto aqui, ó, esses segmentos aqui são chamados catetos. Então tem um cateto de um lado, cateto do outro lado. O segmento oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então aqui eu tenho um cateto, aqui, tenho um outro cateto aqui, né? Cateto. E aqui à frente eu tenho, oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Hipotenusa. As pessoas acreditam o triângulo, esse triângulo aqui, o triângulo retângulo, dizem que ele foi uma invenção de Pitágoras, mas na verdade não é. Esse triângulo aqui ele já existia em várias civilizações e Pitágoras descobriu esse triângulo visitando algumas dessas civilizações. O que na verdade tem a ver com Pitágoras é essa relação aqui. O Pitágoras, junto com a sociedade pitagórica, que é a escola pitagórica, eles descobriram que essa relação, que quando eu pego o valor da hipotenusa e elevo ao quadrado, dá igual também a cada um desses catetos ao quadrado e somados. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Daniel, a ordem dos catetos, se eu boto primeiro esse ou esse, importa? Não, não importa. Então, todo triângulo que obedece essa relação aqui é um triângulo retângulo. Nesse caso aqui desse triângulo, ó, se nós medirmos aqui com auxílio da régua, essa parte de baixo dele aqui mede 4 centímetros. Essa altura dele aqui é uma altura de 3 centímetros. E a hipotenusa dele é de 5 centímetros. Se eu substituir nessa relação aqui, do Teorema de Pitágoras, 5 ao quadrado igual, aí os catetos, quem são, né? Que eu disse 4 ao quadrado, um cateto é de 4 centímetros, mais o outro cateto que é de 3 centímetros, né? Mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, turma, 5 ao quadrado é igual a 25. Igual, 4 ao quadrado equivale a 16. E 3 ao quadrado é 9. Se eu somar 16 mais 9, dá exatamente 25. Ou seja, obedece a relação. Então, todos os triângulos retângulos obedecem a essa relação. A partir disso, a gente pode resolver problemas desse tipo aqui, ó. Aqui eu quero saber o valor de x em algumas situações. Eu posso pegar e aplicar Pitágoras. Esse x aqui, ó, vocês vão sempre levar em conta o ângulo de 90 graus. Então ele está apontando para o 10. Então o 10 é hipotenusa. Se o 10 é a hipotenusa, x é cateto e 6 também é cateto. Utilizando Pitágoras, né? Pega a fórmula de Pitágoras, aí nós substituímos. No lugar da hipotenusa ao quadrado, fica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Igual x ao quadrado. X que é um cateto, né? Então fica x ao quadrado mais o outro cateto, 6. Então fica 6 ao quadrado. Então ficou 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Quem dá para elevar ao quadrado, nós elevamos. Vou trazer a conta bem para cá. Quem puder ser elevado ao quadrado, nós elevamos. 10 ao quadrado igual a 100. Que é igual, x ao quadrado eu repito, x ao quadrado, mais 6 ao quadrado dá 36. Nessa hora aqui, nós separamos assim como ocorre na equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então, eu vou continuar com 100 aqui, ó, 100
igual, opa, sem repetir, beleza? Vou trazer o 36, ó. Tá positivo, passa negativo. 100 menos 36 igual a x ao quadrado. 100 menos 36, 100 menos 36 dá igual a 64. 64 igual a x ao quadrado. Essa aqui é uma hora excelente para girar a conta. Quando tu gira a conta toda de uma vez, não precisa trocar sinal. 64 igual a x ao quadrado ou x ao quadrado igual a 64. O quadrado passa raiz. X igual a raiz quadrada de 64. Professor, não é para botar o mais ou menos? Não, porque quando a gente trabalha com o teorema de Pitágoras, nós trabalhamos com medidas. Não existe medida negativa, por isso que a gente usa só o positivo aqui. Quanto é a raiz quadrada de 64? 8, né? Então, x igual a 8. Então, na letra A, x igual a 8. Aí a gente vai para a letra B. Vocês podem analisar todo o cálculo aí. Beleza? Na letra B, quem é que está oposto a 90 graus? Quem está oposto a 90 graus na letra B é o x. Então, o x aqui é a hipotenusa. Se o x é a hipotenusa, 1,2 é cateto e 1,6 também é cateto. Beleza? Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tem uns livros que trazem essa fórmula assim. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É a mesma coisa. Então, quem é a hipotenusa? Hipotenusa é x. Então, ficou x ao quadrado igual 1,2 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. Lembrando que a ordem dos catetos não importa. X ao quadrado igual 1,2 ao quadrado, 1,2 vezes 1,2. Aí eu pego 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 1 vezes 1. Soma 4, 4 e 1. Quantas casas após a vírgula? 2. Então dá 1,44 mais 1,6 ao quadrado. 1,6 vezes 1,6. 6 vezes 6, 36, foi 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. 1 vezes 6, 1 vezes 1. Somando, ó, 6, 15, foi 1. 1 mais 1, 2. Quantas casas? Decimais, ó, 2. 1, 2. Então, deu 2,56. Aí eu repito o x ao quadrado. E eu vou somar os dois, ó. 1,44 com 2,56 dá exatamente 4,00, ou seja, 4. O quadrado, o último que passa é o quadrado passa a raiz. Então, x igual a raiz de 4. Como eu já disse para vocês, a gente só considera a raiz positiva. X igual a 2. X igual a 2. Aqui eu ainda tenho, pessoal, a letra C. Como é que ocorre na letra C? A letra C tem algumas raízes, perceba. É a mesma coisa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o oposto, a 90 graus. Então, aqui, raiz de 11. Então, vai ficar, ó, entre parênteses, raiz de 11. Quando tem dois termos, o raiz é interessante colocar parênteses. Raiz de 11 ao quadrado vai ser igual a raiz de 7 ao quadrado, que é o cateto, né? Quem é o outro cateto? 2x ao quadrado. Beleza? Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, a raiz elimina o quadrado, um elimina o outro. Sobra somente o radicando de dentro. Então, sobrou 11 igual... Aqui cortei, ó, sobrou 7. Mas, aqui eu tenho que elevar os dois. Ó. Quando tem uma multiplicação elevada ao quadrado, a gente eleva o 2. Os dois termos. 2 elevado ao quadrado, 4. X elevado ao quadrado, x ao quadrado.
Aqui a gente faz igual na letra A, vou repetir o 11. O 7 está positivo em negativo, menos 7, igual a 4x ao quadrado. 11 menos 7, 4. Então, 4 igual a 4x ao quadrado. Aqui, como eu disse para vocês na letra A, aqui é a hora perfeita para inverter. Ó. A gente pode pegar e inverter 4 igual a 4x ao quadrado ou 4x ao quadrado igual a 4. Esse 4 aqui multiplicando vem dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4 dividido para 4. Eu vou passar o quadrado raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de... Quanto é 4 dividido para 4? 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? Também é 1. Então, resolução da letra C. Vocês podem pausar o vídeo, ver a conta bem direitinho, repetir quantas vezes quiser para tentar entender. A letra D, ela é um pouquinho mais complicada, porque quando envolve aqui uma soma, uma subtração, a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Aqui, ó. Quem é o oposto a 90 graus? É o x. Então, o x é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado, né? Vai ficar x ao quadrado igual cateto ao quadrado. Esse cateto aqui é formado por dois termos, x menos 1. Então, entre parênteses, x menos 1 ao quadrado. Mais o outro cateto, que é o 3. 3 ao quadrado. X ao quadrado eu só repito, como vocês já podem perceber em todos os cálculos, igual x menos 1 ao quadrado. Quando tem uma soma, a gente faz isso, ó, soma ou subtração. X menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. Mais, quanto é 3 ao quadrado? 9. Vou repetir novamente o x ao quadrado. X ao quadrado. Agora aqui eu vou multiplicar. X vezes x, x ao quadrado. Esse x multiplica os dois termos. Ó. Esse era positivo, deu um termo positivo. Agora esse é positivo, esse é negativo. Mais com menos, menos. X vezes 1, x. Pronto, o x multiplicou os dois. Agora o menos 1 vai multiplicar os dois. Ó. Menos com mais, menos. 1 vezes x, x. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. Mais 9, eu repeti, ó. Repeti. Agora eu vou organizar, trazer a letra para um lado, deixar o número para o outro. Então vai ficar x ao quadrado, aqui. Esse x ao quadrado positivo vem negativo, ó. Menos x ao quadrado, ok? Aqui, números iguais aqui, números iguais, sinais iguais, o que é que eu faço? Repete o sinal e soma. Então, repito o sinal de menos, aí eu vou somar. X com x, 2x, então daria 2x negativo, beleza? Aqui, sinais iguais, repete o sinal e soma. X com x, 2x. Então, ficaria 2x negativo. Como eles vão mudar de lado, eles vão vir para cá positivo. Mais 2x. Eles estavam do lado direito da igualdade. Vão vir aqui para o lado esquerdo. Aí, agora, eu botei toda a letra. Vou botar o igual. Botei o igual. Aí, eu vou somar. Ó, 1 mais 9, 10. Não mudaram de lado. Então, continua positivo. Aqui eu tenho um x ao quadrado positivo, um x ao quadrado negativo. Um elimina o outro, ó. Um elimina o outro, morreu. Ficou 2x igual a 10. Pronto, sobrou só isso a conta. 2x igual a 10. 2 multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 10 dividido para 2. X igual a 5. Beleza? Como eu disse, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer, com tranquilidade. Na letra não, né? No exemplo 2, segundo exemplo aqui, a gente tem um problema bem simples. Nesse problema diz o seguinte: qual a altura de um prédio, sabendo que a escada vale 7,5 metros. Então, a escada é 7,5 metros.
Aqui eu sei, forma 90 graus, né? A parede afinal é perpendicular. E ele me deu essa distância aqui que é 4,5. Ele quer a altura do prédio. Então a altura desse prédio é x. Então a escada é oposta a 90 graus. Ou seja, a escada é minha hipotenusa. Então 7,5 ao quadrado igual, quem são meus catetos? X ao quadrado. Quem é o outro cateto? 4,5 ao quadrado. 7,5 ao quadrado é 7,5 vezes 7,5. 5 vezes 5, 25, foi 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37. 7 vezes 5, 35, foi 3. 7 vezes 7, 49, com 3, 52. Eu vou somar. 5, 12, foi 1, deu 6 e aqui 5. Quantas casas? 2 casas. Então, aqui deu 56,25 igual x ao quadrado, eu repito, e eu vou fazer agora o 4,5 ao quadrado, 4,5 vezes 4,5. 5 vezes 5, opa, aqui é um 5, Daniel. 5 vezes 5, 25, foi 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 4 vezes 5, 20, foi 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Aí eu vou somar, ó, 5, 2, 10, foi 1 e 2. Quantas casas? 2. Então deu 20,25. Aí aqui é igual nos outros cálculos, pessoal. Esse 20,25 está positivo, vem negativo. Então vai ficar, vou trazer a conta um pouco mais para cá, ó. Vai ficar 56,25 menos 20,25, ok? Igual a x ao quadrado. Aqui, ó, 25 daqui, um cancela o outro. Na verdade, ficou 56 menos 20. Aí 56 menos 20 ficou 36. O x ao quadrado eu repeti. Então, 36 igual a x ao quadrado, ou x ao quadrado igual a 36. O quadrado passou raiz. Então, a raiz de 36 é 6. Então, o prédio é um prédio de 6 metros. É isso aí, turma. Até a próxima aula.